meus amores, tudo bem? Eu estou aqui para mais uma dica de leitura. Eu peguei esse livro aqui na casa do meu irmão e eu achei um assunto assim, uma forma que ele explicou este assunto que muitas vezes é um tabu no meio evangélico, ou muitas vezes as pessoas realmente não procuram estudar sobre isso, não procuram se informar e simplesmente vai criando umas paranoias sobre esse assunto, que é sobre depressão. E eu li esse livro e achei assim super interessante a forma com que ele abordou, que ele explicou a situação, deu algumas comparações e por que não indicar aqui para vocês, né? O livro gente, eu vou me arriscar a falar o nome do autor, mas eu não sei se é assim que fala. Zach Sweeney, acho que é isso. Mas o nome do livro é A Depressão de Spurgeon. Esse livro tem umas 185 páginas, é da editora Fiel, e o autor é professor de homilética e pastor. Então ele falou sobre um dos principais pregadores do século XIX, que foi Spurgeon. E principalmente no meio evangélico, no meio cristão, as pessoas têm uma paranoia quanto à questão de depressão, e ele sempre atribui as coisas ao bendito capiroto, né? Ao Satanás. Mas, gente, esse livro aqui, assim, é essencial. Eu acho que todo mundo deveria ler, principalmente os cristãos, para entender um pouco mais sobre o assunto. Porque nós achamos que muitas vezes, por ser um pregador, por ser uma pessoa que está à frente da obra, né, fazendo alguma coisa na igreja para Deus, ou é pastor, ou é cantor, eles acham que as pessoas estão imunes a tudo, nada vai acontecer com ela, principalmente a depressão, porque se a pessoa tiver depressão, a pessoa tá com o cão. Gente, e realmente não é assim. A depressão, ela é uma doença. Muitas vezes o nosso organismo já tem uma tendência a isso. E ele explica, assim, de uma forma tão clara, tão direta e objetiva sobre esse assunto. Porque muitas vezes isso já é uma questão do nosso organismo, né? Então nós temos uma tendência, uma predisposição a realmente ficar depressivo. E muitas vezes as pessoas passam por uma dificuldade e algumas vezes as pessoas realmente ficam com depressão. Eu não vou dizer assim por frescura, mas as pessoas se entregam muito, ela maximiza a situação, né? Tem algumas pessoas que têm aquela síndrome do coitadismo, então ela quer se fazer de coitadinha e vai piorando a situação delas, quando na verdade é um caso tão simples, né? Mas tem algumas pessoas que têm essa tendência, mas às vezes a situação pelo qual a pessoa se encontra, né? Porque nossa vida é de altos e baixos, então tem momento que nós passamos por dificuldades e não é porque a pessoa está à frente de uma liderança, ela tem algum cargo, que ela vai estar imune a isso, que ela vai suportar as pressões e as dificuldades simplesmente sorrindo. Nós somos humanos, nós falhamos e muitas vezes nós não suportamos, nós não damos conta das coisas. Às vezes realmente a situação que você está vivendo vai te dando muita tristeza, vai te angustiando e isso te leva à depressão. Então, muitas vezes a depressão não é a frescura da pessoa, realmente às vezes ela está passando por uma dificuldade, por uma situação complicada, que ela precisa de ajuda, ela precisa de atenção, de conselho, quem sabe até mesmo da sua mão amiga, da sua oração. E as pessoas têm mania de tudo atribuir ao diabo, né? E não é assim. Às vezes realmente a pessoa está precisando de uma ajuda, não é porque ela está lá na frente de uma liderança que ela não precisa do teu carinho, da tua atenção, do teu ombro amigo, da tua amizade. Porque nós somos humanos, tenha isso na sua cabeça, nós somos humanos e estamos propensos a qualquer tipo de situação, estamos propensos a passar por qualquer doença nessa vida. Então a depressão é uma delas. E muitas vezes isso realmente não é uma frescura da pessoa. Às vezes ela está numa fase da vida que até se você analisar, você não encontra uma saída.
Então, o que você pode fazer por ela? É não julgar, é dar um ombro amigo, uma palavra amiga de consolo, de conforto, de ânimo, né? Estar sempre ali presente, auxiliando a pessoa de fato. Então, esse livro eu achei assim fantástico, né? E veio a calhar bem numa época que surgiu alguns suicídios de pastores que de fato eu não sei se realmente foi suicídio, né? Aí as pessoas analisam, nossa, mas se um pastor, imagina, ele não vai ter depressão, ele não vai se suicidar. Mas, repetindo, somos humanos, temos falhas e passamos por dificuldade, às vezes muito difícil. E o que nós precisamos não é de um julgamento, mas sim de uma palavra amiga, de uma oração, de um ânimo. E isso vai melhorar, não, talvez não vai resolver a situação, mas vai nos animar, vai fazer fazer essa carga ser um pouco mais leve. Então esse livro eu acho que todo cristão deveria ler, né? Principalmente os cristãos. Acho que é um livro assim fantástico que explica bem essa situação. Às vezes a depressão é uma questão fisiológica do nosso organismo. Às vezes as pessoas maximizam uma situação, um problema que às vezes é tão simples de resolver, mas às vezes as pessoas estão passando por uma dificuldade muito grande e isso está causando uma angústia, né? Que nós estamos propensos a passar por tudo nessa vida. Então, para quem quer entender sobre depressão, principalmente no meio cristão, esse é um livro assim que eu super recomendo, muito bom mesmo, A Depressão de Spurgeon. Beijos, até a próxima dica.